A paz, meus irmãos, nós estamos na quarentena bíblica. Hoje eu quero falar sobre um dos temas mais importantes da vida cristã, que é a vigilância. O querigma, que é a pregação dos apóstolos, termina com uma exortação. Jesus voltará, e só aqueles que tiverem preparados para a sua vinda receberão a vida eterna. E isso exige de nós uma vigilância, porque ele virá como um ladrão e nós não sabemos o dia e nem a hora. A qualquer momento, Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja. Esses dias ouvi um testemunho muito profético, impactou meu coração. Percebi que isso vem de Deus. Um homem testemunhou que estava escovando o dente tranquilo. De repente, Jesus começou a falar com ele uma mensagem para a igreja, que nesse tempo de quarentena, o Senhor está esperando que a sua igreja se prepare para ele, porque agora a igreja está com tempo. E a igreja precisa se converter, a igreja precisa orar mais. Quarentena não é tempo de festa, quarentena é tempo de reflexão e conversão. E, infelizmente, dizia ele que a igreja nesse tempo ela está cochilando, ela está dormindo, buscando prazer só nos entretenimentos. E pode acontecer que você está aí desatento, negligente, e nesse momento que você está no entretenimento, o Senhor pode voltar e você não estar preparado para ele. Então eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 1 ao 13, que vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Já de introdução, quero falar para você que essa parábola, aliás, tudo aquilo que você vai encontrar nos capítulos 24 e 25 de Mateus, são chamados de sermão escatológico. Escatos, no grego, significa fim, lógico, estudo. Então, esses sermãos escatológicos vão falar sobre a doutrina do fim dos tempos. Então, Jesus trouxe para nós ensinamentos importantes sobre a doutrina do fim dos tempos. E vai terminar com o ápice da pregação do querigma, que revela para nós que Jesus vai voltar. Então, a primeira igreja clamava: Maranatá, vem Senhor Jesus. E nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, precisamos estar atentos e vigilantes para não perder a nossa salvação. Vamos meditar o texto bíblico. Abra sua Bíblia, acompanha comigo. Nós vamos meditar o versículo 1 e 2. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Então aqui vai falar a parábola das 10 virgens. Dessas 10 virgens que ficavam à espera do noivo, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes eram aquelas que guardavam azeite nos vasos, para que a sua lâmpada não se apagasse. As imprudentes, pelo contrário, eram aquelas que não guardavam azeite. Então, a lâmpada das mesmas se apagou. Então, elas ficavam à espera do noivo. Mas o noivo demorou para chegar. E o que aconteceu? Elas começaram a cochilar e a dormir. No meio da noite, houve um rumor. O noivo está chegando. A cidade se estremeceu e todos ficaram ali alerta. As mesmas acordaram daquele sono e começaram a buscar o noivo. Mas nesse momento, aquelas que eram imprudentes perceberam que a sua lâmpada não estava acesa. Elas ficaram desesperadas. Então elas pediram para as prudentes para que elas pudessem emprestar um pouco de azeite para acender as suas lâmpadas. Mas as prudentes vão dizer: o que temos só serve para nós. Nós não podemos emprestar para vocês.
vão até a cidade e comprem azeite do comerciante. No momento que elas vão para a cidade, o noivo aparece. Aquelas que estavam preparadas, elas vão entrar na núpcia para estar em profundidade de relacionamento com esse noivo. No momento que as imprudentes chegam com as suas lâmpadas apagadas, o noivo que vê as virgens na escuridão vai falar para aquelas imprudentes: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, Jesus vai nos exortar no versículo 13: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse texto é um texto cheio de símbolos e analogias. Então, à luz daquilo que São Tomás de Aquino traz no livro Catena Áurea, Evangelho de Mateus, eu quero trazer para você alguns significados. O primeiro é que São Gregório vai falar que o número 10 das virgens representam a totalidade da igreja. Então, na igreja, há cristãos que são prudentes e há cristãos que vivem como aqueles que são imprudentes, que são negligentes na vida espiritual. Santo Agostinho, ele fala que a lâmpada são nossas boas obras. Então, ele usa o texto de Mateus, capítulo 5, no versículo 16, que o Senhor vai falar que nós devemos manter a nossa lâmpada acesa para que todos vejam as nossas obras e louvem ao Pai que está no céu. Então, nós vamos ver que existem dois tipos de virgens: as descuidadas e as zelosas. As descuidadas são aquelas que não levam azeite nos seus vasos. Esse azeite é o combustível que mantém a lâmpada acesa. Então o texto vem trazer para nós esta exortação. Nós não podemos nos preocupar apenas com a luz, com o fogo, com a lâmpada, mas nós precisamos ficar atentos e devemos buscar o azeite. O que é o azeite? O azeite é a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo é dado na oração. Então, aquelas mulheres, por causa da demora do noivo, essa demora do noivo que representa esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que antecede a vinda gloriosa e definitiva de Jesus, elas cochilaram e dormiram. E no momento que elas estavam dormindo, houve um rumor no meio da noite. Algumas traduções da Bíblia vão dizer que esse rumor foi à meia-noite, porque eles trazem no coração que à meia-noite o anjo exterminador passou pela cidade do Egito. E aqueles que não guardaram o sangue do cordeiro viram os seus primogênitos morrer quando o anjo exterminador passou. E aqui também, à noite, no momento que nós estamos menos vigilantes, o noivo vem de surpresa. Esse é o grande ensinamento. O Senhor Jesus voltará e nós não sabemos o momento exato que ele vai voltar. O que cabe a nós que somos a sua igreja é estarmos vigilantes. Estar vigilante é o tempo todo estar armazenando azeite, armazenando oração, unção, experiência com Deus, vida de santidade. Por quê? São esses elementos que mantêm a nossa lâmpada, as obras, os carismas, o poder do Espírito Santo acesos, queimando em nossos corações. Então, esse noivo volta, e no momento que o noivo volta, ele vai falar para aquelas virgens imprudentes. Versículo 10. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou a porta.
Finalmente chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Então, se nós, que somos cristãos, formos negligentes e não mantermos a lâmpada acesa através da nossa vida interior, nós viveremos nas trevas. E no momento que o Senhor Jesus voltar, e ninguém sabe o dia e nem a hora, não haverá mais tempo para a conversão. Então, infelizmente, eu quero falar isso para você. No momento que Jesus voltar, e esse momento vai ser precedido de sinais no céu, estrondos, e as pessoas vão ficar alarmadas. Muitas pessoas que estão desprezando a pregação da palavra, o evangelho, o desejo de Deus para que elas se voltem, procurando o Senhor, enquanto é possível encontrar, vão acorrer para as igrejas, atrás dos profetas, para que os mesmos possam pregar a palavra. Mas o que vai acontecer? Aquelas virgens que são prudentes, elas vão entrar na núpcia do Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada e não vai haver mais quem pregue o evangelho de Deus. Então fique atento nisso. Se você não se converter agora, se você não voltar o Senhor para o seu coração para o Senhor agora, pode ser que no momento que ele volte, não haja mais tempo para a sua conversão. Então eu quero falar para você, meu irmão, vigiai todo o seu coração para não perder a unção, pois não sabemos o dia e nem a hora. Que essa palavra possa tocar no nosso coração. Nós estamos na Semana Santa, que é a semana maior, que é a semana que nós vamos meditar na paixão de Jesus. E nós vamos compreender nessa paixão que Jesus foi crucificado justamente por causa dos nossos pecados. Então, olhando para a misericórdia dele, que nós possamos nos purificar, que nós possamos nos reconciliar com Deus para experimentarmos uma profunda Páscoa, a ressurreição no Senhor Jesus. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se ajuntar neste estudo conosco. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.